E aí, pessoal, professor Antônio aí trazendo para vocês mais algumas questões, dessa vez questões da prova de 2014 para o cargo técnico manutenção júnior caldeiraria. Pessoal, lembrando que essas questões também podem cair para outros cargos. Podem cair para o cargo de técnico manutenção júnior mecânica, tá? Podem cair para o cargo técnico de inspeção júnior, tá? Técnico de projetos, construção e montagem. Então, assim, ó, assistam a maior quantidade de questões para vocês se sentirem mais preparados e quando chegar lá na hora da prova, vocês estiverem mais calmos, que provavelmente alguma dessas questões com certeza podem cair, não igual, mas similar, né? Ok? Então, vamos lá. Então, as questões que eu trouxe são as questões da prova 3 de 2014, tá? Vamos começar aí com a questão 46, que é uma questão que versa a respeito do assunto de influência dos elementos de liga nos aços, tá? Então, procurem aí no livro de vocês ou digitem no Google, vocês vão ter esse assunto aí com certeza, tá? E a gente também tem no nosso material lá, que a gente está disponibilizando as videoaulas no Google Classroom, né? Então, olha o enunciado, pessoal. Na fabricação de turbinas a jato, tá? Turbinas a jato, a gente já deduz que esse material vai estar em contato com calor intenso, ok, pessoal? Então, esse material vai ter que ter algum elemento químico ali que ajuda ele na questão do calor. Então, vamos primeiro comentar alguns casos aqui. No caso do cobre e do alumínio, não pode ser, porque esses materiais são materiais com baixo ponto de fusão e eles não provocam essa grande resistência do aço ao calor, tá? Ok? Só para citar, por exemplo, o cobre, ele promove uma melhor usinabilidade do aço, tá? E aí ele não tem nada a ver com essa questão do calor. O alumínio, ele é um poderoso desoxidante do aço, tá, pessoal? Então ele ajuda a retirar o oxigênio do aço, tá? Então ele também não tem nada a ver com essa questão do níquel, tá? Um aço comum dificilmente vai ser aplicado para esse quesito aí que é turbinas a jato. Então nunca você vai fazer uma turbina de um avião com aço de uso geral, um aço comum. E aços inoxidáveis também você não vai ter, porque eles são sensíveis ao calor, tá? E aí você não vai ter um bom desempenho, que é o que ele quer uma resistência elevada ao calor. Então, o único elemento químico que é capaz de fazer com que o aço resista mais ao calor, tá? É o níquel. Então, portanto, a resposta correta é a alternativa B, tá? Pessoal, esse assunto aí, deem uma lida boa, tá? Procurem aí na internet, porque é um assunto recorrente aí nas provas, tá bom? Na fabricação de implantes cirúrgicos, essa é a questão 47 da mesma prova, tá? Implante cirúrgico, como parafusos e placas de fixação para correção de fraturas ósseas, não podem ser utilizados materiais ferromagnéticos, ou seja, materiais que têm atração por ímã. Por tal motivo, nesse tipo de aplicação só podem utilizar aços do tipo... Gente, é uma questão de aços inoxidáveis, é um assunto também recorrente da Cisgran Rio, e a gente tem também lá no nosso material de materiais que está disponível no site. Então, cada um desses aços inoxidáveis é importante que vocês saibam a característica de cada um, tá? E as propriedades mecânicas de cada um. Então, vamos lá. Pessoal, aço ferrítico, aço inoxidável ferrítico, tá? E martensítico, são os dois que sofrem ação do ímã. Então, esses dois aços inoxidáveis não podem ser a resposta correta, porque vocês vão ver lá que eles são ferromagnéticos, né? O austenítico é o único, tá? E é a correta alternativa C, é o único que não sofre a influência do ímã. Vocês vão saber muito bem por quê, porque no diagrama ferro-carbono, à medida que você eleva a temperatura do aço, acima de 727 graus Celsius, ele vai passar para a região onde nós temos a austenita, e aonde a gente tem a austenita, nós vamos ter a estrutura cúbica de corpo centrado,
né? Aliás, desculpa, a estrutura cúbica de face centrada, e é onde você não vai ter a influência do ímã, ou seja, o aço, acima dessa temperatura, ele não é mais ferromagnético. E por isso, os aços austeníticos, ou seja, aços que sofrem um tratamento térmico e têm como resultado ainda microconstituintes de austenita, por consequência, também não vão ser ferromagnéticos. Tá ok, pessoal? Os aços duplex também não tem possibilidade de ser, porque os aços inoxidáveis duplex são mistura de aços inoxidáveis ferríticos, tá? E austeníticos. E aí eles criaram essa mistura desses aços inoxidáveis e patentearam como aços inoxidáveis duplex, que são também ferromagnéticos. Então, portanto, esta alternativa está incorreta também, pessoal. E aço ferramenta também nunca vai ser, porque um aço ferramenta é um aço ideal para a fabricação de ferramentas de corte utilizadas na usinagem. Tá? Então, os aços ferramenta geralmente têm um percentual de cobalto, vanádio e cromo, que fazem com que eles fiquem endurecidos em um nível bastante elevado. E eles ainda continuam sendo ferromagnéticos. Então, pessoal, a alternativa correta realmente é a alternativa C, para essa questão de materiais. Tá? Essa aqui foi uma questão que a Cés Gran-Rio sacaneou mesmo, né? Então é aquela questão que realmente, quem não estudou um assunto com profundidade de resistência dos materiais, dificilmente acertaria esta questão, né? Porque é uma questão de nível superior, pessoal, não é uma questão de nível técnico, infelizmente. Essa questão é aquela questão que fala a respeito do estado plano de tensões, que muita gente que faz engenharia mecânica, engenharia civil, com certeza já viu isso durante a faculdade. E dificilmente alguém vai falar disso no curso técnico. Por quê? Porque é um assunto bastante aprofundado de resistência dos materiais. Tá? A resposta já está aqui, eu já coloquei, tá vendo? Ó, bastava que você subtraísse as duas tensões principais e dividisse por 2. Ou seja, seria a média dessas duas tensões aqui. Desculpa, falei errado. Não é a média, é a diferença dessas duas tensões dividida por 2. Tá? Então a resposta correta seria a resposta D. Mas vocês devem estar perguntando, professor, da onde você tirou isso? Olha aqui da onde que eu tirei. Ó. Tá? A referência que eu tenho aqui é o livro do Timochenko, que foi um engenheiro ferroviário muito famoso aí no início do século, e ele estudou bastante esse estado plano de tensões, que foi desenvolvido por um alemão chamado Otto Mohr, por isso que é chamado de círculo de Mohr. Então está aqui as fórmulas para você encontrar as tensões principais, que são simbolizadas através desse círculo, onde você vai ter o eixo Y, a tensão cisalhante, o eixo X você vai ter a tensão normal, e aí você consegue elaborar esse círculo através desses valores de tensão normal e tensão cisalhante. Então, para você encontrar as tensões principais, você vai executar essa fórmula, a tensão principal mínima é esta fórmula, o ângulo θ que define o plano da tensão principal, você vai aplicar essa fórmula, e finalmente, para encontrar a tensão cisalhante máxima, vai ser essa aqui, que foi exatamente a fórmula que a gente utilizou para resolver o problema. Então a Cés Gran-Rio pisou na bola com essa questão 26 aí, que caiu em 2014. Então por isso que eu falo, pessoal, vocês não podem deixar os livros de nível superior também no canto. Vocês têm que dar uma lida, principalmente nas definições e conceitos básicos, né? Então vocês não podem deixar, porque sempre vai cair uma questãozinha de nível superior, tá? Uma questão de ensaios aí que foi facilmente resolvida por eliminação, questão número 22. Um determinado material apresenta trincas internas, localizadas em seu interior. Para detectar esse tipo de trinca, pessoal, prestem atenção que ele está falando de trinca interna, não é trinca na superfície, é trinca que está dentro da peça. Tá? Dentre os ensaios não destrutivos relacionados abaixo, os dois que podem ser utilizados são... Bom, vamos resolver por eliminação?
Gente, líquido penetrante não pode. Líquido penetrante só detecta trinca na superfície. Tá? Líquido penetrante só detecta trinca na superfície. Partículas magnéticas também, ó, tá vendo? Ó, partículas magnéticas é para detectar trinca na superfície. Então, pessoal, a única alternativa que sobrou realmente é a letra A, onde nós temos ali o exame de ultrassom e radiografia, tá? Que são os exames aí que conseguem detectar trincas no interior da peça. Pessoal, não esqueçam de deixar os comentários aí, tá? Acesse o nosso site, e esses aí são os 3 materiais que a gente está disponibilizando, e com a compra de um deles, eu posso habilitar vocês aí dentro do ambiente virtual para vocês assistirem as videoaulas de teoria e exercício. Tá? Então tá faltando um mês para a prova, peguem firme agora nesse último mês e vão assistindo as videoaulas aí para vocês revisando e vendo essas exceções. Igual aquela questão que a gente comentou, caiu na CES Gran Rio, mas era uma questão de nível superior. Tá? Eu acho dificilmente não cair uma outra questão que não seja de nível superior, porque a CES Gran Rio ela tem esse costume. É uma tendência dos últimos anos caírem questões de nível superior. Nem que seja uma ou duas. Tá ok, pessoal? Beleza? Então, até a próxima. Um abraço.